E aí, pessoal, tudo bem? Vini Silva aqui com mais um vídeo. É um vídeo live, né? Eu estou fazendo assim agora. Eu abro como live para as pessoas poderem entrar e participar. Depois, quando acaba, eu pego essa live e corto somente o início, que é a parte do ensino, da explicação, e coloco como vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Esse tema aqui talvez seja a angústia da maioria dos cristãos, dos religiosos, dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, enfim, de todos. Por que às vezes eu vejo pessoas orando e aquilo que elas pedem acontece, aquilo que elas oram Deus atende? E por que eu oro e nada acontece? Ou ao contrário, eu oro e Deus ouve, e meu irmão ou um amigo ora até mais do que eu e nada acontece? Tem explicação para isso? Tem. Eu vou dar algumas explicações bíblicas, né? Porque são muitas, realmente, são muitas explicações, e para você poder entender o motivo pelo qual as suas orações não estão sendo ouvidas, ou talvez, ouvidas não, porque Deus ouve tudo, mas não são respondidas. Já temos algumas pessoas na live, mas eu vou responder no final. Vou passar esse ensinamento, porque é um dos ensinamentos mais importantes. Porque a partir do momento que você aprender o porquê que as suas orações não estão sendo ouvidas, você vai mudar e elas vão passar a ser respondidas e a tua vida com certeza vai mudar, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: Deus, ele não tem compromisso com você, nem com pastor, nem com padre, nem com papa, nem com bispo, nem com ninguém. Deus só tem compromisso com uma coisa, com a palavra dele. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não pode voltar para ele vazia, sem antes prosperar naquilo para a qual foi designada. Ou seja, a palavra que Deus envia, ela não pode voltar para ele sem se cumprir, ou na terra ou na vida daquela pessoa. Portanto, Deus, ele tem compromisso, e não é um compromisso humano, é um compromisso divino com a sua própria palavra. Então a palavra de Deus não muda. Não existe modernidade para a palavra de Deus. O que valia para 2000 anos, no que se refere à palavra de Deus, vale para agora. A palavra de Deus é sempre moderna e sempre atual. Bom, se Deus tem compromisso com a sua palavra, você tem que entender que ele vai sempre ouvir a oração, aquela oração que está de acordo com a palavra dele. Aquela que não está de acordo com a palavra dele, ele não tem obrigação de responder, ele não ouve. Então, esse é o número um, a primeira coisa. Você não adianta você orar para Deus matar uma pessoa porque não está de acordo com a palavra dele. Não adianta você orar para Deus te dar a esposa ou marido de outra pessoa, porque ele não vai fazer isso. Ao contrário, a sua oração vai irritá-lo e pode trazer consequências para você. E Deus não ouve nenhuma oração que seja somente para o seu egoísmo, né? Para o seu prazer pessoal. Então vamos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. João 15:7. Mais uma vez eu repito que eu sou apenas um repetidor de versículos bíblicos. Eu não falo nada do que eu acho, do que eu penso, do que eu acho que é correto, até porque a minha sabedoria é nenhuma, então eu me guio pela sabedoria de Deus, que é a única real. Então você pega em João 15:7 e diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então Jesus está afirmando, ele está fazendo uma afirmação. Ele fala, olha, você vai receber tudo o que você pedir, desde que as minhas palavras estiverem em vocês e vós estiveres em mim. Ou seja, se você não crê em Jesus Cristo, você não tem a sua oração respondida. Se a palavra de Deus não fizer parte da tua vida, não guiar a tua vida, a tua oração não será respondida. Talvez por isso que ela não tenha sido, porque você não tem uma fé em Jesus, você não crê em Jesus,
E as palavras de Deus para você não valem de nada, você não as segue. Então as suas orações não são respondidas. Mas mesmo assim, por Deus ser bom, às vezes ele responde o clamor de alguém que está sofrendo um perigo, alguém que clama por um filho, por uma filha. Mas, no geral, as orações não são respondidas. Então você precisa estar em Cristo e a palavra de Cristo, a palavra de Deus precisa estar em você. Então, esse é o primeiro ponto para suas orações serem respondidas. No mesmo Evangelho de João, diz assim, João 14, 13. Sempre quando você vier numa live minha ou for ver algum vídeo meu, pega um papel, uma caneta e anote para você conferir aí depois, tá bom? Então, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui tem dois ensinamentos. Primeiro, se você pedir alguma coisa no nome de qualquer criatura, Deus não vai ouvir. Deus só ouve quando você pede no nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Somente nesse nome que a tua oração chega aos ouvidos de Deus. Mas se eu pedir no nome da Maria, de Aparecida, de Santa Clara, de Judas Tadeu, Deus não ouve, porque Deus não tem compromisso com nenhuma criatura, nem viva e nem morta. O compromisso dele é com a sua palavra, como eu já falei, e no nome de Jesus, porque Jesus é seu filho unigênito, seu único filho. Então, ele diz assim, tudo quanto pedires em meu nome eu farei, em meu nome, Jesus falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo ensinamento, tudo que Jesus te atende, tudo que Jesus faz por você, é para que o nome do Pai seja glorificado. Então, se você pedir a vaga de emprego de uma outra pessoa, o nome de Deus vai ser glorificado com isso? Não. Então, Jesus não vai te dar. Se eu pedir a namorada, a noiva, a mulher ou o marido de uma outra pessoa, o nome do Pai vai ser glorificado com isso? Não. Então, Jesus não vai te dar. Ou seja, tudo que você pedir que for algo mundano, mesquinho, egoísta, o nome de Deus não é glorificado. Portanto, Jesus não vai te dar. Porque Jesus só atende oração que glorifica o nome do Pai dele. Então, nós já aprendemos aqui que você tem que se agradar de Cristo, que as palavras de Cristo têm que estar em você e que você tem que pedir tudo de acordo com essa palavra para que o nome de Deus seja glorificado. E, por exemplo, quando você pede a cura de alguém, o nome de Deus vai ser glorificado? Claro que vai. Então, Jesus te atende. Quando você pede sustento de uma família pobre que passa necessidade, você glorifica o nome de Deus? Claro que sim. Aí Deus responde. Quando você pede alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, para Deus tirar um pecado, um vício, tirar alguma coisa errada de você, isso glorifica o nome de Deus? E muito. Então, Jesus vai te atender. Então, já vimos aí 2 ou 3 pontos para que a sua oração seja ouvida. Você vai lá no Salmo 37,4, diz assim, ó, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha isso. E o que é se deleitar no Senhor? É você ter prazer em ser do Senhor, você ter prazer em servir a Cristo, você ter prazer em honrar o nome do Senhor, em honrar o nome de Jesus. Que isso seja uma constante na tua vida, que você faça as coisas com o intuito de ver o nome de Jesus sendo glorificado. Aí você está se deleitando no Senhor, você tem prazer em servir a Deus, você tem prazer em servir Deus, e você tem prazer maior ainda em honrar o nome de Deus. E aí Deus te atende, como ele disse, e ele te considerará o desejo do teu coração. Vira e mexe, eu recebo aqui no Instagram perguntando por que Deus sempre te ouve. Não é sempre não, mas mais de 90% sim. E tantas pessoas nas lives já me pediram oração e já teve tanta cura aí, tanto milagre. É porque os pedidos agradam a Deus. São pedidos de cura. O Armandinho aí, que não está aí, deu testemunha ontem, né? De que eu já sabia disso, né? Mas é claro que eu não ia comentar isso na live. Ele era viciado em jogo, gastava uns R$1.000 por dia, dinheiro da empresa do pai, com jogo.
a ponto de se separar. Ele me pediu uma oração, eu só estou contando porque ele contou, né? E eu fiz a oração e no dia seguinte ele já começou a perder a vontade e declarou que perdeu a vontade e que está muito feliz. Mateus Dantas deu outro testemunho ontem também, que estava com Covid, quando foi fazer o exame deu negativo. Isso não é o primeiro não, já teve vários aí. Por que Deus ouve? Primeiro, porque Jesus está em mim, eu estou nele, a palavra dele está em mim. Eu ando com Jesus há 40 anos e eu tenho um prazer enorme. Todo dia eu falo com ele, eu canto um louvor para ele, eu adoro, eu oro, porque eu tenho prazer nele. É como se ele fizesse, como se ele estivesse aqui em carne e osso comigo. Então, João 15,7 eu cumpro, João 14,13 eu cumpro porque eu quero sempre glorificar o nome de Deus. Eu sempre digo, olha, glorifica a Deus e agradeça a Deus, porque foi ele que te curou. Aliás, o próprio Jesus, quando curava, reparem que ele nunca falou, eu te curei. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Então, tem aí também, né, o uso da fé, que eu vou ler aqui daqui a pouco. E eu me deleito em Deus. A minha confiança é 100% em Deus. Então, Deus ouve e responde. 1 João 5,14, aí já não é o Evangelho, já é a carta de João, epístola. Aí ele diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você vê que um versículo confirma o outro. Então, tudo que você pedir ao Pai, segundo a vontade dele, não a sua, ele vai te ouvir e vai te responder. E qual a vontade de Deus? Que você mude, que você seja uma pessoa livre, que você seja uma pessoa que o ama, que você seja uma pessoa saudável. Tudo isso é vontade do Pai. E tudo que você pedir... mas a maioria das pessoas oram por dinheiro, por prosperidade. Você orar por prosperidade está correto, Deus quer que você tenha prosperidade. Entendendo que a prosperidade de Deus não é a prosperidade do mundo. A prosperidade de Deus é que você não tenha sofrimento. A prosperidade do mundo é que tenha dinheiro em abundância e sobrando. Não confunda prosperidade com riqueza. Prosperidade de Deus é que jamais te falte o pão de cada dia, jamais falte alimento para você e para sua família, e que você tenha o necessário para você não ser humilhado pelo mundo. Essa é a prosperidade de Deus, essa prosperidade, quando você pede, Ele te dá. E você vai em Mateus 21,18, ele diz assim, olha, de manhã ao voltar à cidade, teve fome. Jesus estava voltando de uma missão e ele avistou uma figueira, né? Figueira da figo, né? Ela foi criada para isso. E ele se aproximou, ele estava com fome e não achou figo na figueira. Então ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Por que aconteceu isso? Porque Deus criou a figueira para dar figo. E o Filho de Deus estava com fome e a figueira negou figo a ele. E ele ordenou que a figueira secasse, ela secou. Ele fez isso porque ele é poderoso. Não, Jesus estava somente como homem, ele fez isso pela fé. Sem fé você não vai conseguir nada. Mas como é que você afirma que Jesus estava somente pela fé? Fez somente pela fé. Em Filipenses 2,5, a partir do versículo 8, Deus diz assim, Jesus falando, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ou seja, Jesus tinha o DNA divino, ele era Deus. Ele não reivindicou ser igual a Deus. Você vê que ele tinha e tem o DNA divino, mas ele não era e não é o Deus Pai Criador. É o Deus Filho, gerado por Deus, portanto, tem o mesmo DNA de Deus. Eu falo DNA para você entender, né? Não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo e assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz.
Jesus era Deus? Era. Só que ele entrou na Terra abrindo mão da sua divindade, do seu poder, para se tornar semelhante aos homens. Jesus, o tempo todo que andou na Terra, ele andou como homem. Por isso que ele foi pego, humilhado, agredido. Se ele fosse Deus, se ele tivesse como Deus, ninguém poderia fazer isso. E por que ele fez isso? Primeiro, para ele sentir as dores que os homens sentem, as dores emocionais, psicológicas, físicas, para poder entender a nossa dor e o nosso sofrimento. E principalmente para dar o exemplo de fé e de obediência ao Pai. Então, tudo o que Jesus fez, ele não fez aqui na Terra, os milagres, não fez pelo poder dele, e sim pela fé. Ou seja, ele deu um exemplo. Se ele secou uma figueira porque ela se negou a dar fruto para ele, qualquer um pode fazer isso. Ele disse: eu vou para o Pai, vocês vão ficar e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Eu já contei algumas vezes aí, um dos testemunhos que eu conto. Isso aconteceu no sítio da minha mãe, onde ela mora, onde eu já morei lá nos anos 80. Assim que eu cheguei lá, tinha uma mangueira lá, já tem umas 3 ou 4 mangueiras, macateiro, tem algumas árvores frutíferas, laranja e tal. E tinha uma manga que não estava com fruto nenhum. Eu perguntei ao caseiro se ele tinha jogado algum veneno ali, alguma coisa, mas eu vi que não, porque ela não estava seca, ela estava normal, bonita e tal, mas não dava manga. Ele falou: não sei, essa daí resolveu não dar manga, não. Aí eu botei as mãos na árvore e ordenei a árvore que desse manga. Eu falei para ela: você foi criada por Deus para dar manga. Você tem que dar manga. Você não pode dar manga quando você quer. Você é obrigada a dar manga, que foi para isso que Deus te criou. Né? Ou você começa a dar manga, ou você vai ser amaldiçoado. E no dia seguinte, pessoal, diante de Deus que está aqui, veio o caseiro lá e falando: olha, tem manga na mangueira sim. E nós fomos lá e tinha muita manga. E esses milagres existem. Eu já vi outros parecidos com esse acontecer. Jesus multiplicou o pão. Eu já vi peixe pulando da água na areia para o povo pegar. Eu já vi multiplicação de comida, multiplicação de macarrão. Já aconteceu isso aqui também. 12 pessoas, 12 adultos e 4 crianças comeram 1 quilo de macarrão, um prato cheio, ainda sobrou macarrão. E as pessoas só foram notar isso depois de um tempo que todo mundo tinha comido. Eu perguntei para a dona da casa, né, quantos quilos de macarrão ela tinha feito. Ela parou e caiu em si, começou a chorar e falou: foi 1 quilo só. Isso porque ela não ficou prestando atenção, ela simplesmente foi tirando o macarrão e colocando no prato e o macarrão não acabava. E diante de Deus, que eu falo a verdade, eu não minto. Eu jamais iria mentir, contar um testemunho falso diante de Deus. Então, você tem que ter fé. Não pense em você que você vai conseguir nada de Deus sem fé. Você não vai conseguir. Olha o que diz aqui, Mateus 21:18, que eu estava lendo. Aí ele diz: quando os discípulos viram que ele tinha secado a figueira, eles ficaram admirados. E como que imediatamente secou a figueira? O milagre de Deus, para quem tem fé, acontece na hora. Ele pode não acontecer na hora e acontecer depois? Pode. É por isso que você não pode perder a fé. Você ora pela cura de alguém, ela não aconteceu na hora, espera, vai acontecer. Agora, se você perder a fé, se você achar que porque não aconteceu na hora não vai acontecer mais, então aí não acontece. Porque onde entra a dúvida, a fé vai embora. Tem passagem que Jesus não curou na hora. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que ele orou e eles foram sendo curados pelo caminho. Não foi na hora. Eles foram embora e no caminho foi sendo curado um, o outro. Portanto, a nossa função não é botar guarda no milagre de Deus, é orar e crer. Deixa que o tempo pertence a Deus. Tem pessoas que ele trabalha na hora, tem pessoas que é no dia seguinte, tem pessoas que é daqui uma semana, tem pessoas que é daqui um ano e tem pessoas que não vai acontecer. No caso de cura, então, se já chegou o tempo da pessoa partir,
isso acontece muito com os idosos, não adianta, pode o mundo inteiro orar, que a pessoa vai morrer, porque chegou o tempo dela. É a vontade soberana de Deus, ninguém pode mudar. Quando Deus decreta alguma coisa, segundo a sua santa vontade, aquilo vai acontecer, querendo o homem ou não. Então, continuando aqui em Mateus 21:18, Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, erga-te e lança no mar, isso será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Ah, mas por que nunca nenhum monte que a gente saiba foi parar no mar? Porque ninguém nunca teve fé para isso. Porque se tiver, Jesus está afirmando que vai acontecer. Você tem que crer. Se entrar uma gota de dúvida, se você falar, será? Aí já não acontece mais. E isso aí eu discutia muito com muita gente, aí porque eles falavam, a porta estreita é o sacrifício. Não, a porta estreita que a Bíblia fala é a fé. Você fazer um sacrifício, pagar uma promessa, pagar um voto, isso é fácil demais. O difícil é você crer que você vai dar ordem, um monte vai sair da terra e vai para o mar. Então, sacrifício é mole. O difícil é você viver pela fé. É por isso que muitas vezes, quando você ora por você mesmo, não acontece, porque você fica querendo ver o resultado. Quando você ora por outra pessoa, você ora e crê. E acontece. Mas isso eu te afirmo, por 42 anos de experiência trabalhando com a obra de Deus. Tudo que for orado com fé dentro da palavra de Deus, acontece mesmo. A fé ela é usada para o bem e para o mal. Por exemplo, você vai na macumba, na umbanda, no candomblé, no baixo espiritismo, ou seja, na macumba, por que eles fazem aquele ritual tremendo, e prato de barro, e galinha morta, e vela, e cachaça, e pano disso, pano daquilo, e flores, e não sei o quê? Isso serve para alguma coisa? Claro que não. Que poder ter uma galinha morta? Que poder ter uma vela acesa, um prato de barro, alguidado? Tem poder nenhum. Aquilo ali é feito para impressionar a pessoa, para a pessoa ficar impressionada e crer que aquilo ali vai dar resultado, porque tudo é pela fé, até as coisas mais vêm pela fé. Então a pessoa vê aquele ritual acontecendo, e fumaça e bebida, e ela crê que aquilo ali vai fazer efeito e acaba acontecendo. Mas por quê? Porque aquilo ali dá certo? Não, é porque ela acreditou. Como na oração a gente não faz ritual nenhum, simplesmente ora pela pessoa, ora para Jesus interceder diante de Deus, pessoalmente, Jesus pode. Por isso que ele diz ali no final, de Mateus 21, lá pelo versículo 24, tudo o que pedireis em oração, crendo, recebereis. Ou seja, essa é a palavra-chave, crendo. Se não crer, você não vai receber, não adianta. O Vini orou por mim. Mas quem é o Vini? Ih, se preocupa não, que tu não vai receber nada. Você tem que crer que a oração chegou a Deus e Deus ouviu e atendeu, senão você não recebe. Tudo é pela fé. A fé, ela devia ser a segunda maior preocupação de todo cristão, porque ela é o segundo maior dom. Não é o primeiro, não. O primeiro é o dom do amor. Você vai lá em Coríntios, você vai ver que o amor é o dom supremo. Não existe nada maior do que o amor. Nada. O amor encobre multidão de pecados, como está escrito. O próprio Coríntios 13 diz que se você tiver poder para fazer todo tipo de milagre, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Você não entra no reino do céu. Então o amor é dom supremo. E por que a fé é o segundo? Porque sem ela você não tem nenhum outro dom. Você pede o dom de falar em língua, pede o dom de cura, mas você não crê, você não tem o dom da fé, como é que você vai receber? Então a fé é o segundo maior dom. Eu sempre pedi o dom da fé. Nunca me preocupei em pedir o dom de profecia, língua, porque isso aí é a vaidade pessoal, a pessoa quer se mostrar.
Eu sempre que quis crer, realmente sem duvidar. Muita coisa eu consigo, tem uma outra que talvez não, por exemplo, não tenho fé para mandar um monte sair do lugar, mas eu tenho fé para orar por cura e ter a plena certeza, sem duvidar, que ela vai acontecer. Ou melhor, que já aconteceu no momento que eu estou orando. E eu não tenho mínima conta de quantas vezes isso já aconteceu. Então, Jesus está dando ali o fio da meada, está dando ali o fio da meada, não, está dando o ponto que vai dar resultado. Tudo que pedires em oração, Mateus 21, 18, a partir de 18, crendo, recebereis. Então, primeiro você tem que pedir. E pedir no teu nome? Não. No nome de algum santo ou santa? Não. No nome de algum orixá? Não. No nome único e exclusivo de Jesus Cristo. Pediu? Agradeça. E você só agradece se você crê. Na verdade, tem outra passagem que diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis com ação de graça. Ação de graça já está dizendo, ação de agradecimento. Então você tem que crer. Se você duvidou, esquece. Pede para alguém orar por você, alguém que tenha fé, porque duvidou não acontece. Há uma ligação no céu, uma ligação espiritual que só funciona se ela não for quebrada pela dúvida. Você vai lá em Hebreus, ele explica lá, né, que é fé. A fé é certeza. Quem tem certeza não duvida. É a certeza de coisas que você não está vendo, de coisas que ainda vão acontecer. Não aconteceu, mas você tem a plena certeza que já aconteceu. Eu tenho aqui muitos e muitos testemunhos para dar, mas aí o vídeo vai ficar muito grande. De coisas que eu orei uma vez e consegui, outras oraram. O caso da primeira igreja, onde um pastor de uma Assembleia de Deus, o líder, com seus pastores e obreiros, iam lá, botavam a mão na parede, pedia para Deus dar aquele espaço para eles. E todo dia eles faziam isso, foram no monte, oraram. Eu, quando eu vi a placa lá, não sei porquê, eu falei, é meu. Isso aí é meu. Agradeci a Deus, eu me lembro da oração que eu fiz até hoje: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu aí, eu vou glorificar o teu nome nesse lugar. E descansei, nunca mais orei. Já sabia que era meu. Passado uma semana, eu fui lá, aluguei, foi tudo rápido, fácil. Claro, você tem que ter o dinheiro, né? Cheguei com o dinheiro e aluguei. Quando eu aluguei, que eu estava lá, já começando a fazer alguma obra lá, chegou o pastor dessa Assembleia de Deus. Ele já morreu, né? E ele falou como eu tinha conseguido aquilo. Eu falei, pastor, porque eu criei. Aí ele explicou, nós orando, a gente orava. Eu falei, mas para começar, se você ora 2, 3 vezes, é porque você não creu na oração anterior. Se você orou pela segunda vez, é porque você não creu na primeira. Porque se você tivesse crido, você não orava mais. Para que eu vou ficar orando por algo que eu já tenho certeza que eu já consegui? Então, como é que eu sei que uma pessoa não está na fé? Quando ela fica orando. Vou fazer uma campanha de oração. Para quê? Ora uma vez só. Ora uma vez só, dê como certo, pronto, vai acontecer. Me lembro de outra vez, o pastor mandou que eu subisse com os diáconos da igreja para o monte, subi com eles. Quando a gente estava descendo, 6 horas da manhã, eu vim conversando com ele, falou, olha, pastor, eu vou chegar em casa, não vou dormir não, vou orar mais. Aí eu parei e falei, ué, o que a gente ficou fazendo até agora? Não, mas eu vou orar mais. Eu falei, então você não creu? A gente passou a madrugada inteira ali à toa. Não, mas não, você não creu, rapaz. Se você tivesse crido, você estava rindo. Ao contrário, você fala, agora eu vou descansar porque já está tudo feito, já está consumado. Isso é fé. Eu sei quando a pessoa está com fé, quando ela ora e se alegra, e fala, opa, glória a Deus, consegui, Deus vai ser glorificado, estou tranquilo, vou dormir, vou descansar no Senhor, porque está tudo certo. As pessoas não sabem como servir a Deus, cara. Elas se iludem muito. Elas acham que é pela insistência. A Bíblia diz que não é pelo muito falar, é pela fé. Você sabia que tem um versículo que eu ia pregar para anotar aqui para dizer, que esqueci, que diz que se a pessoa que ora muito, e Deus não dá, Deus acaba dando para o próprio mal dela?
Deixa eu ver aqui rapidinho aqui na Bíblia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vocês sabiam que existia isso? As pessoas não leem a Bíblia, cara. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, já achei. Ó. Quando a oração não é ouvida, diz assim, Isaías 59:1. Não, não é isso não. Orações erradas trazem a punição de Deus. Olha aqui, ó, Salmo 106:12. Então creram nas suas palavras e cantaram de louvor. Cedo, porém, esqueceram das suas obras e não lhes guardaram os desígnios. Não, também não é isso. Sim, é isso sim. Ó. Salmo 106, no versículo 12. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Ou seja, a fé também, né? Entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram Deus na solidão. Aí diz assim: concedeu-lhes Deus o que pediram, mas para definhar-lhes a alma. Então, quando você insiste numa oração que não está de acordo com Deus, e Deus vai atender a tua insistência, mas para o teu próprio mal. Então, não se ora muito. Você tem que orar e crer. Basta uma oração, basta uma ordem, e aquilo vai acontecer. Agora, se você não crê, a primeira coisa que você tem que fazer aí sim, é clamar a Deus pelo dom da fé. Pelo dom da fé. E clama, aí sim, faz uma campanha, clama a Deus, Senhor, me dá o dom da fé, eu quero crer, eu não quero duvidar da tua palavra, eu quero ter essa certeza. Ao invés de você ficar pedindo coisas do mundo, peça a Deus o dom da fé, peça a Deus o fruto do Espírito Santo, que Deus vai se agradar de você e vai te dar. Então, vemos aqui, olha, que para a tua oração ser atendida, primeiro, João 15:7, Deus tem que estar em você e as palavras dele você tem que estar em Deus e as palavras dele tem que estar em você. Segundo, você tem que pedir tudo para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, para que você possa dar um testemunho e para que Deus venha a ser glorificado. Terceiro, Salmo 37:4, você tem que se deleitar, se agradar em Deus. Quarto, temos que ter confiança, como está em 1 João 5,14, confiança que se pedirmos alguma coisa no nome de Jesus, crendo, isso será feito. Aí suas orações vão ser ouvidas. Agora eu vou dizer para você quem que Deus não ouve. E talvez seja o caso de muita gente. 1 Coríntios 5:11 ele diz, mas agora estou escrevendo, Paulo falando, aí no Novo Testamento, 1 Coríntios 5:11. Mas agora, eu não sei porque que a Renata, que se diz crente, fica rindo aqui na live. Tá estranho, hein, Renata? 1 Coríntios 5:11, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com quem? Dizendo-se irmão, né, Renata? Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas nem se deve comer. Se você tem amizade com esse tipo de pessoa, suas orações não serão ouvidas. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Se você vive no pecado, suas orações não vão ser ouvidas. O salário que você vai ter de Deus é a morte. Então você tem que abandonar o pecado. Romanos 1:18 diz: a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Toda pessoa que vive uma impiedade, que vive uma vida mundana, ela está debaixo da ira de Deus. Isso é muito sério. Salmo 11:4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência ele odeia. Deus tem ira e odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça.
o seu rosto olha para os retos. Se você é um caluniador, se você é um injusto, se você é um praticante do mal, se você é um praticante da pornografia, da impiedade, o que sobra para você é a ira do cálice de Deus. Infelizmente, além da sua oração não ser ouvida, que Deus não se associa com o pecador, você ainda vai ter a ira de Deus sobre você. Romanos 8,7, ele diz que a inclinação da carne é a inimizade de Deus. Ora, se você vive para o sexo, se você só pensa nisso, se você vive para a pornografia, se você vive para a prostituição, para o sexo ilícito, você pode ter certeza que você se tornou um inimigo de Deus. Porque ele diz que a lei dele não está sujeita a isso, nem à verdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8,7. Se você não agrada a Deus, você não vai receber absolutamente nada de Deus. Não se iluda com isso. Tá? Eu estou falando a verdade para você não ficar se iludindo. Se você vive uma vida de impiedade, de injustiça, de prostituição, de sexo e desse tipo de coisa, você é um inimigo de Deus. Isaías 59,2, olha só o que ele fala aqui. Isaías 59,2. Depois, não anotei. Depois você assiste, eu vou cortar aqui, vou botar como vídeo. Você depois pega um lápis, uma caneta, um papel e anota e confira. É assim que se estuda a Bíblia. Existe um pregador que te ensina, você vai lá, anota e depois estuda sozinho e aprende. Isaías 59,2, olha o que ele diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas olha o que ele diz aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Esse é o resumo de tudo que eu preguei aqui. Por que, que a minha oração não é ouvida? Isaías 59,2 te explica. Porque os teus pecados encobrem que o rosto de Deus olhe para ti, e os vossos pecados faz com que ele não te ouça. Portanto, não adianta. Se você vive uma vida de pecado, se você troca Deus pelos orixás, pelas criaturas, se você vive uma vida de pornografia, se você procura buscar ser uma pessoa sensual, você não está agradando a Deus e as suas orações não serão ouvidas. É por isso, muitas vezes, que você vive triste pelos cantos, que na frente dos outros você é alegre, mas por trás você vive mal, sofrendo, chorando. Você não consegue prosperar, no sentido de ter uma paz de espírito, porque você tem prazer em viver no pecado. Pecar, todo mundo peca, mas viver no pecado, só os ímpios. Se agradar do pecado, só aqueles que não têm Deus no coração. Esses não têm compromisso com Deus, eles têm compromisso com os seus prazeres pessoais. Portanto, pessoal, é por isso que as suas orações não são ouvidas. Porque o seu prazer está não em agradar a Deus, e sim viver a sua vida de impiedade, de pecado. Salmo 66,18, aqui para encerrar, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Portanto, se você atender os teus prazeres carnais, se você atender a sua injustiça, se você atender as calúnias, se você atender trocar Deus pela criatura, Deus não vai te ouvir. Eu aconselho você a procurar algum homem, alguma mulher de Deus para que clame por você. Porque aí, quem sabe, Deus escute o clamor do homem de Deus ou da mulher de Deus por você, porque a sua oração não será ouvida. Então,
a sua oração não é ouvida por causa do pecado, da injustiça. E para ser ouvida, você tem que se agradar de Deus, tem que estar em Deus, a palavra dele tem que estar em você. Você tem que crer em Jesus, crer na sua palavra, viver uma vida que glorifique o nome de Deus e crer que Jesus é galardoador daqueles que o buscam e que é o único mediador que intercede, né, intercessor entre você e Deus. Abandonando o pecado, crendo em Cristo, tendo fé em Cristo, as suas orações serão respondidas. E eu vou dizer uma coisa, a alegria e o prazer que dá em ver tua oração ser respondida rapidamente, olha, não tem como falar não. Não tanto pela bênção que você recebe, mas pelo fato de saber que você está numa ligação direta com Deus. Isso não tem preço. Sabe, você pegar um rapaz que você conhece aqui na internet, viciado em jogo, gastando R$ 1.000 diariamente em jogo, o pai, um grande empresário, e ele destruindo tudo por causa de jogo, e uma simples oração, ele vem 1 ou 2 dias depois e dá o testemunho de que perdeu a vontade. Isso não tem preço, né? Eu jamais vou querer perder isso. Vale a pena você ficar sem sexo tantos anos para ter uma oração respondida? Eu garanto a vocês que o que vale muito. Um prazer de minutos ou segundos jamais vai ser maior do que o prazer de você ter o amor de Deus sobre você e ter as orações respondidas. Então vale a pena você se anular para o mundo para viver para Deus. A Bíblia diz que aquele que quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que quer ser moderninho, politicamente correto, que quer viver na zona de conforto, que não quer ser atacado pelo mundo, pode ter certeza que você é um inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, e o mundo vai odiá-lo, o mundo vai atacá-lo, o mundo vai caluniá-lo, o mundo vai inventar coisas a respeito dele, mas não tem problema. Em tudo, Deus dá a vitória. Os ímpios, os perseguidores, aqueles que odeiam, vão sempre cair por terra, um atrás do outro. E aquele que crê em Deus, que ama a Deus, que é fiel a Deus, vai ser sempre honrado. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, 43 minutos. Veja de novo, anota os versículos, estude e veja se o que eu falei está de acordo com a Bíblia. Se tiver, siga. Se não tiver, não siga. Jamais siga opiniões de homens ou achismo de homens, por mais conhecido, sábio, intelectual que ele seja. Porque por mais intelectual que seja um homem, não chega nem a 300 milhões de quilômetros-luz da sabedoria divina. Fique com a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, porque só existe uma verdade, e a verdade que provém das Escrituras Sagradas. A verdade das religiões são todas de mentira, porque são todas verdades humanas. Siga Deus, abandone a prática do pecado. Ninguém se livra do pecado, nascemos todos com a semente do mal. Mas a prática do pecado você pode se afastar sim. Não tenha prazer no pecado, tenha prazer na justiça. Deus é seletivo? Vocês estiverão falando, não, Deus é justo. Não confunda ser seletivo com ser justo. Veja os versículos que eu falei e estude. Tá bom? Eu encerro aqui essa explicação. Vou continuar com a live aqui, tem muita gente aí, vou responder. O link da live completa, com eu respondendo as pessoas, está aqui embaixo na descrição. Porque eu vou cortar aqui para fazer um vídeo. E a live completa, o link está aí embaixo. Tá bom? Depois eu volto com outro vídeo. Valeu, pessoal. Vou nessa.